Melhor forma de eu e você estarmos recebendo esse novo ano é de joelho na presença de Deus, amém? Eu faço isso, como bem falou o pastor Xavier, desde que eu nasci em Cristo Jesus. Nosso Natal era rock, era todo mundo muito doido. Aí depois teve virada de ano aqui, pastor Eric, que a gente ficava em jejum e ia ungir os 4 cantos da cidade de Manaus e plantava versículos bíblicos e declarava a palavra profética, declarava a salvação dessa cidade. E a gente ia numa carreata de carro, e o pessoal celebrando, né, Réveillon na Ponta Negra, Réveillon para tudo que era lado, e a gente jejuando, irmãos. E a gente, em 2023, vai fazer caminhadas de oração, abençoando essa cidade, amém? E aí, queridos, eu tenho uma palavra muito importante, muito pontual, mas diga para o seu irmão, 2023 vai ser o ano que você vai colecionar milagres, que você vai ser um colecionador de vitórias, amém? Vai ter portas abertas diante de mim e de você. O teu Deus está contigo e você já tem tudo que você precisa. Jesus habita dentro de mim, dentro de você, e nós somos já supridos e felizes, realizados. Diga, eu sou filho. Já era, está tudo resolvido na minha vida, não preciso fazer mais nada. Mas de bônus, a gente ainda tem uma vida abundante para desfrutar, experimentar e repartir com as pessoas dessa vida Zoe, dessa vida de Deus, amém? Fluir nesse ambiente aqui, cura. Tem alguém que tem alguma enfermidade aí? Queridos, para a gente receber o milagre, a gente tem que se expor. Quem tem medo, quem tem vergonha, não vence. Mas quem se expõe, quem diz eu quero, eu preciso. Todas as pessoas que tiveram o milagre de Jesus, vocês lembram do último culto, né? Os 10 leprosos entrou, Jesus, tem misericórdia de mim. E aí Jesus olhou e disse, olha, se apresentem ao sacerdote e ofereçam o sacrifício. Jesus nem orou por eles, mas eles estavam lá gritando, Jesus, tem misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia. E aí quando eles iam caminhando, eles obedeceram, mas eu tenho que me expressar. Quantos querem cura aqui, milagres? Diga para o seu irmão, não tenha medo, Deus gosta de pessoas que ousam acreditar no seu poder, que tem uma fé viva, ativa e uma fé violenta em direção a Deus, amém? Dizendo, Deus, eu sei que só Tu pode mudar a minha sorte. Não é Lula, não é Bolsonaro, não é governador, não é prefeito, é Tu, Jesus, que pode mudar a minha sorte. Amém? Já agora, começa a fluir agora já, Larissa. E aí, queridos, esses dias, eu até falei ontem com o pastor Eric. Nós somos uma família, diga para o seu irmão, meu irmão, nós não vamos brigar não. Nós vamos se unir mais. Eu preciso de você. Eu vou engolir meu ego seco. Mas o diabo não vai destruir a nossa unidade, amém? Nós somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E aí hoje também nós vamos ter a Santa Ceia aqui. Santa Ceia, diga, ceia da unidade. De a gente pegar e se misturar, ser corpo de Cristo. O pão, quando você mastiga ele, é você se tornando o corpo de Cristo. Aqui é irmão junto com irmão, é uma mistura de um corpo, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Senhor de todos. Somos vários membros de um só corpo, amém? E aí, queridos, eu conversei ontem, mas eu nem falei para o pastor Eric isso. Eu tive um sonho meio assim, eu fiquei, meu Deus. E eu não sou daquele de ficar vendo, de sonhando, eu tive algumas poucas visões, sonhos, né? E aí eu tive uma visão assim, queridos. Um lobo feroz
E aquele lobo vinha que me gerou assim um pânico, sabe, um medo, um lobo. Não é um cachorro, é um lobo. A gente já tem medo de cachorro, meus filhos morrem de medo de cachorro, irmão. Mas aquele lobo feroz. E aí de repente apareceu o pastor Aldo. Aí eu digo, cara, pastor lobo. E aí Deus falou assim comigo, eu até compartilhei um pouco desse meu chamado de Deus assim para, queridos, o lobo ele quer destruir. E ele vem querendo atacar o rebanho, é ou não é? Na Bíblia diz que o ladrão, que é o lobo, ele vem parecido como um pastor. E aí, queridos, a gente tem que estar alerta, vigilante, sensível, porque ele vem para devorar. E aí eu tenho que estar com discernimento de dizer não. E a grande questão que eu quero que você ative o teu radar espiritual, que você tenha discernimento, não é gerar pânico, medo, aí lá vem um lobo, eu vou ficar com medo, não, você tem que estar só alerta, não deixar ele. E como que o lobo devora, irmão? No egoísmo, na vaidade, a comunhão vira confusão, amém? E não, a palavra, não estou dizendo que ninguém está brigando, não tem ninguém brigando, amém? Diga para o seu irmão, está todo mundo em comunhão aqui, está todo mundo em unidade. Quem quiser brigar, a gente vai fazer as pazes na hora. A gente vai matar o lobo, é pegar ele pela boca assim, vai para lá, lobo. Aqui tu não ganha mais nada não. E aí, dentro dessa palavra, que não é a palavra que eu vou ministrar, a gente tem que estar muito alerta para o sentido de que tipo de ministério eu estou exercendo. Eu tenho que exercer o ministério do serviço. Na igreja, muitas vezes a gente pensa que liderar é controlar pessoas, é mandar, tem que ser do meu jeito, tem que fazer da minha forma. Isso é o lobo, irmão, amém? É o lobo. E eu tenho conversado com vários irmãos aqui, não vou citar nomes porque eu tenho falado, já falei aqui no púlpito, que a grande maturidade da liderança, irmãos, quando Jesus, eu falei isso com o pastor Xavier, que eu e com certeza você também recebeu esse entendimento, que liderança é eu controlar as pessoas fazerem o que eu quero, da minha forma. O que eu quero é no sentido de ser do meu jeito, da minha forma. E aí eu tenho um ministério, eu controlo 1000 pessoas, e eu dou comando, e eu controlo 1000 pessoas, e a gente acha que isso é liderança, e não é, irmãos. Porque Jesus, o que ele fez, queridos? Ele cuidou, serviu, alimentou, discipulou ali, transferiu da vida dele mesmo, que ele era o próprio Deus encarnado, o Deus que se fez carne. E eu conversando com o pastor Xavier, aí chegou um momento que Jesus disse, 3 anos já estão prontos, vou enviar eles. Se fosse analisar o ministério de Jesus, segundo os valores que estão estabelecidos aí, ele foi um fracasso. Foi crucificado, negaram ele, os discípulos abandonaram o propósito, é ou não é? Ele foi crucificado, sepultado, e aí Jesus, queridos, apostou em quem, se fosse fazer uma seleção de RH, em quem não tinha condição. Jesus aparece ressuscitado e eles incrédulos, escondidos, ele diz, olha, Jesus até, eu já preguei isso, acho que não sei se aqui, censurou-lhes a incredulidade do coração deles. Quando ele ressuscitou, ele chegou lá e Jesus censurou a incredulidade deles. Mas aí, na mesma hora, Jesus mudou a fita. Disse, olha, vocês vão e discipulem todas as nações. Façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar. Marcos 16, para você ver, versículo 14.
Jesus ressuscitou. Queridos, Deus vai levantar aqui pessoas que vão ser usados poderosamente, já está usando. Deus está levantando pessoas aqui, vai levantar mais pessoas aqui para serem usadas de uma maneira poderosa nas mãos de Jesus, amém? E não é segundo a nossa capacidade, segundo a nossa condição, é segundo o poder do Espírito Santo de Deus. Você crê, querido? Olha lá, finalmente, versículo 14, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade. Eu ainda nem tinha colocado aí, está aí o texto. Ele censurou a incredulidade e a dureza de coração. Tu já pensou? Os caras totalmente desqualificados. Cara, vocês são incrédulos, vocês são duros de coração. Mas olha como Jesus age. Jesus sai de cena, olha o que ele fala. Porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Maria já tinha visto. Pedro chegou depois, né? E aí eles foram e disseram, ele ressuscitou, o mestre está vivo. E os 11 não creram, Jonathan. Não acreditaram. Aí, olha lá. Não deram crédito aos que tinham visto, aos que o tinham visto já ressuscitado. Versículo 15. Jesus não fica focado na incapacidade, na dureza de coração deles, na incredulidade deles. Aí Jesus, olha como é que Jesus age, irmãos. Jesus vira e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus foi e apostou nos caras. Parece uma coisa sem uma liderança irresponsável, não é? Parece uma liderança meio descontrolada. Não vou controlar os caras. E aí, queridos, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Essa vai ser a dinâmica da liderança da IEV. Nós vamos apostar em pessoas, amém? Deus vai levantar pessoas aqui. E não é uma liderança irresponsável, é que Deus vai levantar. Queridos, o trunfo de um líder é quando ele não é mais necessário. Jesus teve que sair de cena para a igreja nascer. E os 12 tinham condição de fazer? Não tinham. Eles precisavam do Espírito Santo. Se a gente tivesse condição de fazer, irmãos, a gente não tinha qualificação no reino, porque só o Espírito Santo. Diga para o seu irmão, a obra de Deus é impossível, porque só Deus pode fazer através de pessoas que se quebrantam e dizem, Senhor, faz da tua forma, faz do teu jeito. Diga para o seu irmão, Deus vai te usar, irmão. Nesse 2023, do jeito que você é, com a sua identidade, com as suas peculiaridades, como você é. E qual é a nossa visão, pastor? Nossa visão é ver... Cara, vocês viram aqui? Aquela peça dos jovens. Os jovens estão sendo levantados de uma forma poderosa, ó, Jonas. Essa peça aí, meu amigo, ela é uma das peças que eu ensaiei 1000 vezes lá na Jocum e não consegui fazer. E eles fizeram com uma qualidade, com uma criatividade. Eles, de maneira criativa, mostraram como é que é o reino espiritual. Está Jesus aqui com a Thalita. Thalita, né? Vocês vão me perdoar, irmão, que eu erro o nome. Eu mangava da vovó, da mamãe. E agora estou igualzinho, errando o nome, Jones. O Jones está aqui. Amém? E é uma bênção te ver aqui, Jones. A gente orou muito. E nós vimos Deus movendo você, a Fabrícia, Samuel, Lucas, Dona Cosma, Dona Babi, Márcio que está aqui. Isso é uma noite especial. Isso é um milagre hoje. Eu não quero nem falar nada disso, porque não a gente estraga a surpresa do domingo. E aí, queridos, o que eu estava falando mesmo da peça dos meninos aí? E aí,
aquela forma ali, queridos, a gente pregando aqui, tu não consegue enxergar o mundo espiritual, mas ali tu viu, né? Vem várias ondas do inferno para ela com a arma aqui na cabeça, né? E Jesus lá insistindo. E os demônios aqui, só que chega uma hora que vem os laços eternos de amor, as correntes de benignidade vão e quebra as correntes das trevas, amém? E aí, queridos, eu queria falar, eu ia apresentar hoje aqui a agenda. Nós vamos apresentar a agenda da IEV. Ninguém está agoniado, amém? Eu estou agoniado aqui com esse relógio. 5 minutos. Mas eu tenho uma pregação aqui, como preparar as metas. Como você, quem trouxe o seu, eu acho que hoje tem gente nova aí, Eze, ainda tem aí o projeto de vida? Ainda tem? Quem recebeu o projeto de vida aqui para você colocar seus alvos? Levanta as mãos. Você escreveu seus alvos aí? Tem alvos da vida espiritual, da vida pessoal, da vida familiar, da vida financeira. E tem um plano de leitura bíblica para você ser estimulado a ler a Bíblia diariamente, 30 minutos, 3 capítulos para você ler. E aqui, queridos, eu anotei meus alvos aqui, espiritual, pessoal, familiar e financeiro. E hoje eu iria falar sobre como fazer metas para 2023. Eu vou só introduzir aqui e a gente vai no decorrer do mês de janeiro, a gente vai falar. Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 9, 24 a 27, ele diz assim, ó: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura eternamente, que dura para sempre. Queridos, ele está fazendo um paralelo aí de lutar por coisas físicas, alvos físicos e alvos espirituais, que tem uma coroa eterna, amém? E aí ele diz, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, olha que Paulo fala, é aí que eu queria que você atentasse, destacar. Sendo assim, corram. Sendo assim, Paulo dizendo, dando o exemplo dele, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Paulo está dizendo, eu corro com um alvo. Eu não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem dando murro para o ar. Sabe aquele que vai atacando, atirando para tudo que é lado e não acerta nada na vida? E ele começa, não. E aí pensa que todo mundo, o mundo inteiro, o brasileiro ainda mais, acha que vai ter uma mudança mágica. É a virada do ano, vai ter o melhor ano, vai ter a mudança da minha vida. E acha que vai acontecer uma mágica. Pá! Mudou tudo. Não é assim, irmãos. Isso é ilusão. A gente vai orar, profetizar aqui, mas se segunda-feira não houver uma objetividade, Paulo diz, eu corro, não como quem corre sem alvo. Eu tenho um alvo. Eu não luto como quem esmurra no ar. Aí ele vai, olha só, queridos, o segredo da disciplina, ele diz, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Diga para o seu irmão aí, é tempo de disciplina. O segredo dos campeões, eles esmurram o próprio corpo. A gente vê o Zé Aldo, a gente vê os grandes campeões. Meu irmão, só é campeão quem está disposto a pagar o preço. E eu quero declarar sobre a tua vida, 2023, você vai ter novas atitudes, amém, vai começar agora. Eu quero que você se colocasse de pé agora. Nós temos 5 minutos para a virada, mas eu não consegui pregar, eu tenho uma pregação
pronta aqui para ensinar você a fazer alvos familiares, amém? Alvos espirituais, alvos financeiros, alvos ministeriais. E assim, olha aqui para mim, é o meu compromisso contigo, eu quero ver você vivendo o melhor ano da sua vida. E eu vou estar aqui nesse púlpito, entregando esse conteúdo, porque isso, há mais de 20 anos atrás, não existia coach, não existia, mas já tinha o livro da sabedoria, que é a Bíblia, ensinando. Aí eu comecei a ter metas na minha vida, amém? E aí, querido, eu quero me comprometer contigo, mas eu preciso que você se comprometa comigo, pastor. Eu vou estar aqui, janeiro eu vou te ensinar a fazer alvos, porque é muito fácil eu dizer, tu tem que fazer alvo. Mas eu, Jonatas, também não sabia fazer alvo, não sabia fazer um projeto de vida. E aí eu fui mergulhar na palavra, fui mergulhar em conhecimento bíblico. Não é dos coaches, isso não é coisa de neurolinguística, não. Tanto que eu li a Bíblia, né? Eu queria que você se colocasse de pé. Já está de pé, né? Porque eu queria ler um versículo aqui, Isaías 32, 8. Mas o nobre, digo nobre, projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Diga para o seu irmão, você é nobre, querido. Você vai ser uma pessoa de projetos, e não só de projeto, mas de perseverança. O nobre persevera, você vai fazer dar certo, amém? E o último versículo que eu vou ler, que só é fundamento, 1 minuto, Lucas 14, esse aqui é Jesus, irmão. 28, ele diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, um ano de vitória, um ano de conquista, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo, pois se alcançar o alicerce, e não for capaz de terminá-lo, todos os que o virem, rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir um ano novo, e não foi capaz de terminar. Ou qual rei, que pretendendo sair a uma guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele? Levante suas mãos aos céus. Eu queria que os irmãos começassem a louvar aí, e eu queria você que está com o seu projeto de vida aí, levanta ele aí aos céus também, apresenta, pastor, eu esqueci hoje, começa a orar, Senhor, eu vou fazer planos, mas eu vou submeter, eu ia falar como submeter os nossos planos, como buscar, dizer, Senhor, meus planos, eu me submeto eles aos teus planos, eu quero viver os teus planos, que são maiores e melhores do que o meu, Senhor. 2023 eu vou tomar uma atitude diferente, Senhor. Eu vou atrás do que está no teu coração, Senhor, para mim, porque eu não sou fruto de mim mesmo, eu sou fruto dos sonhos de Deus, e os sonhos de Deus são sonhos de grandes conquistas para a minha vida, de grande propósito, de grande significado para a minha vida, de coroa eterna. A coroa do rei Pelé já morreu, já se foi, a coroa desse mundo é transitória, mas Deus tem uma coroa eterna para você, querido.